Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Chega deixando o seu like, comentando a tua expectativa para o jogo de domingo, fora de casa, diante do Internacional. Aliás, o Vasco tem uma sequência bem pesada. Depois CSA na Copa do Brasil, também fora, e o Mirassol. É a sequência do Vasco até receber no jogo da volta o CSA na volta a São Januário. Precisa vencer. Mudar o esquema é necessário? Esse é um debate que eu vou levantar com você aqui. Lembrando que domingo, suspenso, o craque João Vitor está fora do jogo, né? João Vitor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Piton cumpriu suspensão na Sul-Americana, esse reaparece na lateral esquerda. Maurício Lemos vai ganhar a vaga de titular pelo lado direito. Lucas Freitas, recuperado de gripe, volta à zaga do Vasco da Gama, enfim, são perguntas que serão respondidas pelo Diniz na sequência. O torcedor vascaíno não aguenta mais tantas desculpas, tantas derrotas e principalmente más atuações, né? O jogo da última terça-feira foi apenas mais um exemplo, mas a campanha da Sul-Americana foi ridícula. O Vasco na Sul-Americana conseguiu passar vergonha com os 3 treinadores que trabalharam na competição. Na estreia, diante do Melgar, vencia por 3-1, bom jogo. Aí o Fábio Carille recua o time, 3-3. 2 pontos pelo caminho. Felipe entra depois da demissão do Carille, vai até a Venezuela e consegue protagonizar uma das maiores vergonhas do Vasco, se não for a maior da sua história. Não, maior é o 6-1 para o Flamengo. Mas uma das maiores, 4-1 para o fortíssimo Puerto Cabello. Só que não. Um time da Venezuela, onde o esporte lá, o futebol, é o 4º na preferência nacional. E nunca nenhum brasileiro tinha perdido por 4 gols, né? Para um time da Venezuela. Mas o Vasco consegue esses feitos. Vem o Fernando Diniz e a gente toma 4-0 do Independente Del Valle. Então, definitivamente, a mão de obra é desqualificada também. Não é só a questão do técnico. Mas dá para melhorar? Dá para entregar melhor futebol para o torcedor que está de saco cheio? Demonstrou isso na terça-feira, foi pouco a São Januário, porque exatamente está cansado. O torcedor vascaíno está desgastado e não pode se pedir nada para o torcedor, a não ser desculpas. Como fez de forma muito inteligente e sábia o Tietê após o jogo, diferentemente do João Vitor, que praticamente ligou para nós, né, quando disse sobre como é que pode recuperar a confiança da torcida com o time, ele falou, olha, tem que confiar, senão, porque eu não posso fazer nada. Realmente, você não faz nada em campo. Né? Apesar do Diniz achar espetacular, o Pedrinho também acha, o Felipe, mas a gente observa isso em campo. As falhas constantes, os botes errados, a paralisação dentro de campo. Pega o gol do Independente Del Valle, ele está parado dentro da área, quem marca é o Verratti no primeiro gol. Enfim, fora as contratações equivocadas. E levantaram essa informação, até que ponto eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas o Spinelli, atacante do Del Valle, que não é nada demais, teria um salário de $25 mil no Independente Del Valle. Pô, será que a gente não consegue pagar 50, dobrar o salário do cara não, para ele jogar no Brasil? Ele não faria uma boa dupla com o Verratti, ou até mesmo substituir o Verratti quando a gente precisar, e a gente precisa em vários momentos? Será que a questão, Diniz, é a falta do dinheiro ou a falta de capacidade para encontrar as soluções? Porque você gastar 2 milhões com o Lloyd, 2 milhões com o Maxime, 2 milhões com o Garrett, estou arredondando valores aqui com o Jean Davi, a gente está falando de $8 milhões jogados no lixo. Será que $8 milhões não custaria um grande jogador para o Vasco? Ou 6? É óbvio que a conta não vai fechar, porque vão dizer assim, não, mas eu trago 4. 4 que reunidos não conseguem dar um. Ninguém é titular. Um já foi embora, o outro está para ir embora, os outros 2 entram muito de vez em quando. Será que o problema é dinheiro? Ou é o uso do dinheiro? Ah, Fábio, mas se eu trouxer só um desses 4, eu preciso de mais 3. Aí olha para a base. Olha para a base. Será que o Breno Lopes não serve, o Zuccarello não serve, o GB não serve? Já são 3 substitutos para esses caras que eu falei. O Estrela está voltando, não serve? Desculpa, Diniz. O seu argumento, ele é muito em prol da diretoria, que faz um bom trabalho, e eu sei dividir isso muito bem, quando o assunto é fora das 4 linhas. Quando tem que pisar nas 4 linhas, que eu de forma inacreditável, é o inverso, ela consegue errar tudo. Porque o Pedrinho conhece muito de futebol, o Felipe também. Mas escolher as peças, sucumbir aos pedidos de empresário, meu amigo, o Vasco consegue fazer as piores cagadas nas contratações.
Se a gente pegar todas as contratações da atual gestão, Nuno se salvou e quem mais? Thiago Mendes eu espero que se salve. Aliás, Thiago Mendes tem tudo para se salvar. E quem mais? Coutinho, ok. Quem mais? Chega. Mas ninguém. Mas é necessário voltar a vencer. E aí, Fernando Diniz, eu convido você a refletir, a pensar no novo formato de time, abrir mão de 3 atacantes, povoar um pouco o meio-campo. O Jair, terça-feira, mostrou mais uma vez que não pode ficar fora desse time. Se o Lucas Freitas vai voltar na quarta zaga, o Thiago Mendes não tem condição, o Hugo Moura, Tietê e Jair. E acha um armador para jogar nesse losango. O Hugo Moura centralizado, Tietê e Jair, e o mais à frente. Por que não? Por que a insistência com o raio dos 3 atacantes? O Nuno não está jogando bem depois da Copa do Mundo de Clubes, hein? Não fez nenhuma grande partida, como foi contra o São Paulo. Rayan Verratti, por que não? Ou o Nuno vem por dentro, como um meia, um 10. Por que não mudar? Por que insistir? O Internacional é favorito, infelizmente, domingo, lá no Beira-Rio. Claro, joga em casa, vem de vitória em cima do Ceará. Está tentando retomar aí a subida na tabela de classificação. E nós? E nós? Uma boa notícia ontem, que já era esperada, inclusive, o Vasco conseguiu reverter o transfer ban que sofreu da FIFA, né, por conta da dívida com o News Old Boys na compra do Esforça, que é outro jogador que eu não entendo porque não tem oportunidades também. É um jogador qualificado, que o Vasco está depreciando, é um ativo do clube, mas eu não sei como é que ele treina, porque a gente não assiste, mas ele não tem oportunidades. O Vasco conseguiu reverter essa decisão, mais uma vez, como foi a do Nantes, pelo Adson, e com isso o Vasco da Gama pode fazer contratações. E um zagueiro será contratado. Notícia que eu trago para você exclusiva, torcedor. Falei ontem e repito aqui. O Vasco procurou o Balbuena, que está livre no mercado. O Diniz não negou essa aquisição, essa contratação, porque eu cheguei a ler que o Diniz vetou. Mentira. Falei com o diretor do Vasco e me disse o seguinte, a questão é salarial. O salário que o Balbuena pediu é muito alto, não está dentro das possibilidades do Vasco da Gama. É óbvio que você vai dizer assim, mas cair para a segunda divisão é muito mais caro do que pagar o salário que quer o Balbuena, que se encaixa em todo o perfil, jogador experiente, líder e livre no mercado. Porém, o salário é muito alto. Propuseram metas para diminuir um pouquinho o salário, como fizeram com outros atletas, e ele não aceitou, por enquanto. Está negociando com o Grêmio. É um baita jogador? Sem dúvida nenhuma, mas também não pode arriar a roupa toda para os caras, né? E não pode fazer o que a gente viu agora no Atlético Mineiro, o que a gente olha no Corinthians, pagar ou prometer pagar e não pagar. Isso é inaceitável. Para fechar com você, mais uma notícia exclusiva. Nos próximos dias, a Capa irá lançar a linha de treino do Vasco da Gama. A linha de treino será camisa chumbo, manga preta para os jogadores de linha. Goleiros, camisa azul e manga preta. Essas são as cores da camisa de treino, que vai ser vendida a R$ 219,90 nas lojas oficiais do Vasco da Gama. A comissão técnica vem toda de preto. Terá agasalho também, corta-vento, enfim, todos itens nessas cores que eu falei. E a terceira camisa, prevista para setembro, e não no aniversário do clube, havia uma enorme expectativa, mas a previsão de entrega é em setembro, ela vem na cor marrom. Um detalhe, a gola é redonda da camisa de treino. A nova camisa, a terceira, vem na cor marrom para os jogadores de linha e azul para os goleiros. Quem viu disse que é uma das camisas mais lindas que a Capa já produziu para fechar com chave de ouro a parceria com o Vasco. A Nike, que vai assinar com o Vasco nos próximos dias, pela informação que eu tenho, está de olho nesse lançamento, porque ela sabe que o sarrafo vai ficar lá em cima, porque normalmente a terceira camisa do Vasco tem sido um esculacho. O Vasco é um devedor que a gente já sabe, de bilhão. Mas numa entrevista ao canal Sports Markers, Market Makers, acho que é isso o nome, o Fábio Melo, empresário do Adson, trouxe detalhes muito importantes e talvez jogue luz em algumas contratações. Vamos falar sobre isso? Então vamos embora, vamos começar sobre esse assunto. O Fábio Melo, que é empresário do Adson, revelou nesse podcast, está aqui no YouTube, que o Vasco
que não pagou nenhuma parcela ao Nantes da França, na contratação feita pela 777, é lá atrás, mas não importa, foi a SAF do Vasco que fez. O Vasco não pagou R$1 da comissão do Fábio Melo, que é o agente do atleta, que é normal, e o Fábio Melo levantou a seguinte questão: o Vasco entra em recuperação judicial, propõe a mim a dívida que eu tenho, reduzir 90%, que é o deságio que ele oferece, e me pagar em 19 anos. E o pior, o Vasco está no papel dele. Eu devo, olha só, mas consigo te pagar assim. Beleza. Só que o pior vai passar agora. O Vasco liga pro Fábio Melo: Fábio Melo, esquece esse jogador, ele é teu. O Fábio Melo disse o seguinte, falou: cara, se for bom pro meu atleta, eu tenho que engolir e fazer a operação, pensando na performance do atleta. Mas onde é que eu quero chegar com essa denúncia feita pelo Fábio Melo, né? Esse alerta levantado por ele. O Fábio Melo pode pensar assim. O Giuliano Bertolucci pode não pensar. O Carlos Leite pode não pensar assim. Aí a gente para nas mãos de um empresário. Vou citar o Paulo Pitombeira, porque o Edmundo disse no canal dele, e ninguém veio a público contestar, ninguém da direção do Vasco, ninguém ligado ao Paulo Pitombeira, ao Léo Jardim, ao Thiago Mendes, que a contratação do Thiago Mendes foi uma imposição do Paulo Pitombeira para renovar o Léo Jardim. Ninguém veio a público dizer que não. Nota oficial, a informação não condiz com a realidade, está levantando um falso e tal. Então a gente fica com a versão do Edmundo. Aí a gente vem no Fábio Melo, que é um empresário da bola, que fala exatamente sobre isso. O Vasco deve, não paga, propõe pagar lá na frente com um deságio de 90%, ainda me procura para levar um jogador que é meu. Será que só o Pitombeira está recebendo? E por isso a gente fica até nas mãos de um empresário só? Não sei. Porque assim, é tudo muito estranho. As contratações feitas, tecnicamente, deixam muito a desejar, muito mesmo, muito a desejar. E a gente não enxerga um futuro, né? Qual é o futuro que a gente enxerga para esse time? Será que é tão difícil fazer uma gestão competente por muitos anos? E aí eu não vou jogar só na conta dessa gestão, não, que essa está há 1 ano e meio. Mas todas que passaram. Será que você, que foi presidente do Vasco e está vivo, senhor Alexandre Campelo, senhor Jorge Salgado, os seus vice-presidentes, aqueles que passaram junto com vocês, os conselheiros que aprovavam as contas, será que vocês dormem felizes ou satisfeitos? Falam, cara, eu fiz um bom trabalho na minha gestão. Osório, Duque Estrada, Adriano Mendes e tantos outros. Vitor Roma, cada um na sua pasta. Vocês dormem tranquilos? Ah, não, eu fiz, a minha pasta eu fiz. Legal. Mas você fez parte de uma gestão que levou o Vasco para esse fundo do poço. Essa gestão está tentando, fora das 4 linhas, mudar o cenário. Demanda tempo. Porque dentro das 4 linhas é um horror. As contratações são de chorar. Já falei aqui, trouxe números, trouxe valores, são de chorar. Algumas eles herdaram, como João Vitor, como Jair, né, em termos salariais principalmente. Mas outras eles trouxeram. Lucas Freitas, Lloyd Augusto, Jean Davi, Maxime Domingues, Benjamin Garré, todos trazidos pela atual gestão. Lucas Oliveira, Souza, Alex Teixeira. Só o Nuno que se destaca. Felipe Coutinho, ele era importante e eu não discuto. Essa era uma contratação que tinha que ter sido feita. Mas não com o pacote Felipe Coutinho. Também foi uma imposição do Felipe Coutinho. O Edmundo disse isso várias vezes. Ah, o Vasco disse que não é. Ok. E aí? Mas não é estranho? O Alex Teixeira estava 7 meses parado, o Souza também, os dois serem contratados por serem muito amigos do Felipe Coutinho, por mais que tenham história dentro do Vasco. E não performaram. Um já foi embora e o outro está lá até o final do ano. E se nós formos rebaixados pela 5ª vez e jogarmos a Série B pela 6ª vez, eu não sei. Eu não sei mesmo quantos milhões de torcedores não vão virar as costas para o clube. E com toda a razão. Porque não é possível que não tenha ninguém capaz de gerir o clube, dentro e fora de campo,
com capacidade de trabalho de médio e longo prazo. Como faz o Mirassol, como faz o Fortaleza, como faz o Bragantino. Só para se ter uma ideia, o Bragantino no ano passado, e as pessoas esquecem isso, brigou até a última rodada para ficar na primeira divisão. Ganhou de 5-0 do Criciúma, que deu um sapeca no Vasco de 4-0 em São Januário, aquele mesmo time. Pois bem, e aí salvou. Salvou e tal. Veio esse ano, pega a posição do Bragantino na tabela. E pega os jogadores do Bragantino. Talvez você não tenha um que você queira no Vasco. Você fala assim, porra, esse cara eu queria. Mas olha o jogo do Bragantino, vai falar, quero o time inteiro. Que esse time performa. Ah, porque não tem pressão. Desculpa. Desculpa. Isso é apenas uma desculpa que vão dar para você, torcedor, para encobrir a incapacidade técnica ou de gestão. Você escolhe. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Aqui temos as principais notícias do Vasco todos os dias para vocês. Tamo junto, valeu!